Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Essa semana eu estava meditando nesse trecho que nós vamos ler um pedacinho, alguns versículos do livro de Jeremias. Função de profeta não era fácil, não era brincadeira, era algo terrível, era algo que muitas vezes as pessoas não compreendiam, porque o profeta não falava aquilo que ele queria falar, ou aquilo que o povo queria ouvir, ele falava daquilo que Deus mandava ele falar. E quando Deus manda falar ou fazer alguma coisa, tem que obedecer. E o profeta tinha que obedecer. Então a função de profeta era desagradável. As pessoas perseguiam, as pessoas queriam até matar o profeta. Porque a mensagem vinha da parte de Deus e muitas vezes a mensagem era dura. Mas por que uma mensagem é dura? Hoje não é diferente. Quando a gente ouve uma mensagem dura, a gente fala, esse pastor só pegou pesado, ou esta passagem bíblica que foi lida não é para mim, sabe? E essas coisas que está pegando aí nesta mensagem, está sendo enfatizada, é para outra pessoa. E a gente começa a direcionar aquela passagem, aquela mensagem, aquele recado de Deus para outra pessoa, quando Deus quer falar conosco. Quantas vezes a gente deixa de ouvir porque a gente já põe um bloqueio. Não, isso não pode ser para mim. Não, eu não aceito isso. Não, eu só quero guloseima, só quero ouvir aquilo que me agrada o coração. Mas Deus, ele faz isso por amor, porque ele quer consertar aquilo que está errado. Não porque ele quer o teu mal, o meu mal, ele quer pegar no nosso pé porque ele é um Deus carrasco, é um Deus que quer o teu mal. Não, ele quer consertar aquilo que está errado para que você e eu possamos ter bênçãos e sermos bênçãos também. Amém? Curva a sua cabeça só por um instante, vamos pedir ao Senhor que fale conosco, que não fale eu, mas que o Espírito Santo fale através de mim para a glória do Senhor. Pai, fica conosco nesse tempo, fala conosco, com todos nós, através desta palavra que vamos ler, e usa-me como instrumento nas tuas mãos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, esta mensagem que nós vamos ler, o profeta Jeremias falando para aquela nação. Veja, uma nação que conhecia a verdade, uma nação que foi escolhida, uma nação que já estava na sua terra prometida, já tinham saído do Egito, várias gerações já tinham se passado, o povo estava lá dentro, o povo sabia, antes de entrar na terra, o que deveria ou não fazer, que não deveria se contaminar, não deveria adorar outros deuses, mas eles, aos poucos, foram abandonando a essência do motivo pelo qual eles estavam ali. Deus colocou numa terra que manava leite e mel, porque escolheu um povo separado, que não era para se contaminar. E aí o povo começou a perder o propósito pelo qual eles tinham ido até aquela terra. E aí Deus tem que levantar alguém, Deus tem que mostrar, vocês estão no rumo errado, vocês estão no caminho errado. E Deus levantava um profeta, o profeta tinha que falar da parte de Deus para aquele povo que estava errado. E Deus então usou o profeta Jeremias neste momento. Então nós vamos ver aqui, Jeremias 23, de 16 a 32. Veja, Deus vai usar Jeremias para falar com falsos pastores, falsos líderes, falsos profetas, né? Então, o falso profeta, ele fala o quê? Ele fala daquilo que ele pensa que é, daquilo que ele acha que é bom, daquilo que está na cabeça dele, não daquilo que Deus mandou falar. Então, sobre essa situação que o povo estava passando, é que Jeremias foi levantado para desmascarar as mentiras, tanto de pastores, líderes, e dos sacerdotes e dos falsos profetas. E aí, é claro que incomodou muita gente. Incomoda quando você pega no pé, quando você mostra o erro, quando você mostra da parte de Deus, que Deus não está contente, não está se agradando, as pessoas muitas vezes não vão compreender e vão perseguir aquela pessoa que está sendo usada por Deus para chamar a atenção. Então não foi diferente com Jeremias. Então, Jeremias 23, de 16 a 33, ele fala assim, olha, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades, e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Fala da visão do seu coração. Aquilo, eu acho que isso aqui é legal. Essa profecia que eu vou trazer vai agradar muita gente. Eu vou ficar bem na fita. E hoje não é diferente, hein? Muita gente aí pregando só um evangelho de conveniência, porque ele não quer se desgastar com ninguém, ele não quer se indispor com ninguém, então deixa eu trazer só o azeitinho. Acontecia isso com os profetas, com os falsos profetas na época de Jeremias. Versículo 17 do capítulo 23 de Jeremias. Dizem, esses profetas, dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração,
dizem, não virá mal sobre vós. Era exatamente o contrário do que Jeremias está falando. Jeremias está falando que Deus vai mandar um juízo. Deus vai mandar um juízo. Deus já está avisando que vocês vão ser levados cativos para a Babilônia. Deus está levantando Nabucodonosor. Deus vai subjugar esta nação. E os falsos profetas, não virá mal contra vocês. Se coloca por um instante no lugar do povo. A quem você quer ouvir? Essa pessoa que fala assim, não virá mal sobre vós, ou coloca a sua casa em ordem, abandone as suas más obras, porque Deus vai julgar. Deus vai levantar alguém para subjugar vocês. Então é muito mais gostoso, né? Ouvir, dar atenção àquela mensagem que me agrada. Não era diferente naquela época. Versículo 18. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor. E uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Está mostrando aqui, ó, Deus, quem estava lá para saber o que Deus estava decidindo? Quem está achando que aquilo que está falando está aprovado por Deus? Você não estava lá, você não sabe, você não ouviu Deus falar. Por que você está falando da sua mente, da sua cabeça? Versículo 20. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpre os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. No final dos dias aqui é quando de fato aquela profecia que Jeremias estava profetizando iria se cumprir. Ou seja, que de fato o povo vai ser levado cativo para a Babilônia. Mas veja uma coisa, Deus está avisando antes, muda as suas obras, suas más obras, abandone esse caminho, deixe de adorar os ídolos pagãos. Tudo o que o povo estava fazendo estava indignando o Senhor. Então, olha, vocês vão ter certeza, Jeremias falando da parte de Deus, vocês vão ter certeza que aquilo que eu estou falando é verdade quando se cumprirem. Aí vocês vão ver, não é verdade, é mesmo, hein? Mas agora ele está falando, no fim dos dias entenderá isso claramente. Ou seja, quem é que falou a verdade? Aquele que falou que não vai acontecer nada, ou aquele que está alertando, olha, coloca a casa em ordem que vai acontecer. Meu irmão, hoje é a mesma coisa. Deus está constantemente falando através da sua palavra, através de profetas, através de pastores, através de louvor, constantemente está nos chamando a atenção para voltarmos, deixarmos as coisas erradas desse mundo, aquilo que nós estamos envolvidos com o pecado, né? Muitas vezes o pecado cega, o pecado ele cega o entendimento e a gente acha que aquilo é tudo bem, todo mundo faz, então não tem problema, não é mais pecado. Não, pecado é pecado. Não é porque todo mundo faz, todo mundo está pecando, que o pecado se transformou agora numa verdade. Não. O pecado é pecado e é condenado por Deus. Então aqui ele deixa claro, olha, quando se cumprir a minha profecia, vocês vão ver que eu não estou falando daquilo que está no meu coração, mas estou falando daquilo que Deus mandou falar. Versículo 21. Olha Deus falando através do profeta Jeremias. Não mandei os profetas, esses profetas falsos, não mandei os profetas, todavia, eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia, eles profetizaram. Deus está mandando falar, olha, mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade de suas ações. Se estivessem, no meu conselho, se estivessem, de fato, ouvindo a minha palavra, eles fariam o quê? Voltariam do seu mau caminho e da maldade dos seus corações. Era o que Deus queria consertar. Será que nós temos alguma coisa para acertar hoje, meu irmão? Será que nossa vida está 100%? A nossa vida está supimpa, não tem nenhum problema, nada para ser acertado, nada para consertar. E o povo pensava que podia continuar nos seus maus caminhos e que não teriam julgamento, porque os falsos profetas, incentivavam, não vai acontecer nada com vocês. Ouça a minha profecia do que a profecia de Jeremias, porque Jeremias só fala coisas duras, ouça o que eu estou falando. E o povo então começou a dar crédito aos falsos profetas, mas Deus está levantando Jeremias para falar contra os falsos profetas, para que o povo saiba a verdade. Nada pode contra a verdade a não ser pela verdade. A mentira não pode contra a verdade. A verdade desmascara a mentira. É o que a palavra fala. Versículo 23 do capítulo 23 de Jeremias. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Só estou aqui e não estou vendo todas as coisas? Versículo 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não os veja?
Será que a gente pode se esconder de Deus, em algum lugar que Deus não está vendo? Ou quando a gente vai fazer algum pecado, ou cometer, melhor dizendo, algum pecado, a gente olha para a direita, olha para a esquerda, para trás, para frente, ninguém está me vendo, mas Deus está todo o tempo presente, Ele está perto, está longe, está presente em todos os momentos. Então não tem como se esconder diante de Deus. Não são as suas más obras, povo de Israel, que vão fazer com que vocês possam ouvir os falsos profetas e serem enganados e continuarem nas suas falsas obras, seus falsos caminhos, né, nos seus caminhos tortuosos, esses falsos profetas iludindo vocês. Então, eu sou Deus de perto, Deus de longe, eu estou presente em todo lugar. Então diz o Senhor, porventura não enche os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Profetizando mentiras em meu nome. Deus disse, Deus falou. Porque Deus falou assim, quanta gente estufa o peito, se julgando, né, o profeta inspirado e enviado por Deus. Olha, eu não sou contra profecias. Eu não sou contra profecias. Pelo contrário, a profecia que vem do Senhor traz paz, consola, fortalece o coração, exorta. É o que a palavra fala. Consola, exorta, fortalece. Mas a profecia que vem do homem não traz essa paz, essa segurança, esse consolo, né? Não traz. E qual é a profecia melhor? Nós temos a palavra de Deus hoje, meu irmão. Jeremias estava vivendo um momento que ele estava escrevendo um trecho da palavra. O livro de Jeremias, o livro do profeta Jeremias, que ele está vivendo aqui as suas lutas diárias, está disponível para nós hoje. Então hoje nós temos essa profecia revelada, que é a palavra de Deus. Temos a profecia de Daniel, que muitas partes dessa profecia, uma grande parte já aconteceu, mas falta ainda a última semana da semana de Daniel, das 70 semanas que ele teve a revelação lá no livro de Daniel, que ainda vai se cumprir no livro de Apocalipse. Você tem toda a revelação, toda a profecia está aqui, e Deus deu para nós esta profecia. Na época de Jeremias, eles tinham uma parte da Bíblia, tinha lá os Salmos, tinha alguns profetas e tinha também o Pentateuco. Mas nós temos hoje a Bíblia total, o Velho Testamento, a vinda de Jesus, através do grande amor de Deus, mandando o seu Filho amado, o ministério de Jesus terreno, a sua morte, crucificação, né, sua ressurreição, os profetas que Deus levantou, os apóstolos, os discípulos, que foram pessoas que trouxeram a palavra do Senhor através de geração após geração, até que chegasse aos nossos dias de hoje. Então nós temos a palavra completa, mas naquela época de Jeremias tinha que ouvir mesmo do Senhor para poder escrever a sua história. Ele está relatando a sua história, que hoje nós temos a história revelada de Jeremias. É parte do cânon sagrado, é parte da palavra de Deus. Então ele fala assim, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Até quando? Ô povo, você vai ouvir esses profetas que só falam mentiras, e Deus está chamando a atenção. Palavras duras da parte de Deus, transmitida pelo profeta Jeremias. Versículo 27. Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Deuses, né? Não só Baal, outros deuses, eles passaram a adorar, passaram a cultuar os deuses daqueles cananeus, aonde eles já habitavam, aonde eles tinham que expulsar totalmente os cananeus, mas fizeram muitas alianças e agora assumiram os deuses, passaram a cultura dos cananeus, que era adoração aos ídolos, passaram a adorar. Então isso era abominável diante de Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E os profetas não salientavam estes erros, esses problemas sérios, e falavam só o que o povo queria ouvir. Versículo 28. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com trigo, diz o Senhor. O que tem a verdade com aquilo que não é? Então, aquele que tem um sonho, que conte a verdade. Se de fato Deus falou, fale aquilo que Deus falou. Deus não está falando assim, não quero que ninguém fale. Não, Deus ele revela, como estava usando o profeta Jeremias. E ele continua no versículo 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha?
O fogo, ele purifica, né? Purifica o coração, o martelo quebra, esmiuça. Às vezes nós temos um coração duro e a palavra vem para quebrantar esse coração. É o que Deus está falando aqui. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Usam da sua língua e falam que Deus que falou. Eu sou contra, diz o Senhor. Versículo 32. Eis que eu sou contra os profetas que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Dá para a gente entender, né, que situação que o povo estava passando, que coisa terrível que o povo estava passando. Aí, versículo 32 do capítulo 23, ele fala assim, olha, versículo 33, perdão. Quando este povo, ou profeta, ou um sacerdote, perguntar a você qual é a mensagem pesada da qual o Senhor encarregou, diga-lhes, vocês são o peso. O título da nossa mensagem é o peso do Senhor. Eles estavam sendo peso para o Senhor. Então, quando um profeta, né, perguntar, né, um sacerdote perguntar a você qual é a mensagem pesada da qual o Senhor encarregou, diga-lhes, vocês são peso. Então, Deus está falando para o profeta Jeremias. Quando eles perguntarem, ele fala, vocês são peso. Você já se tornou pesado alguma vez, algum dia para alguém? Pensa assim, você explorou alguém? Ou alguém lhe fez um benefício e você abusou desse benefício e exagerou no benefício? Ou seja, você se tornou pesado para a pessoa. Às vezes você ficou nas costas da pessoa, você se tornou um peso para a pessoa. Aquele povo estava sendo um peso, o peso do Senhor. Eles estavam se tornando peso para o Senhor porque eles estavam pecando. Mas mesmo assim, Deus estava levantando um profeta para exortar, porque o juízo viria sobre eles. Deus faria um juízo. E aí Deus fala também no versículo 36 do capítulo 23 de Jeremias, nunca mais mencione a expressão esta mensagem da qual o Senhor me encarregou, senão essa palavra se tornará uma carga para aquele que proferir, porque vocês distorcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, do nosso Deus. Nunca mais vocês devem falar, falsos profetas, que Deus disse. Esta mensagem veio da parte do Senhor. Então o profeta Jeremias está chamando a atenção da parte de Deus para os profetas falsos e falando para eles, nunca mais falam que Deus disse. Que isto sirva também nos dias de hoje. Quanta gente fala aí, porque Deus me usou para falar isso. Cuidado, não brinca com as coisas de Deus. Se Deus te usou, se Deus tocou no seu coração, se o Espírito Santo falou poderosamente que você deve fazer isso ou aquilo, porque Deus fala, nós temos que estar sensíveis à voz de Deus, você tem autoridade para falar. Mas se você quiser falar mencionando que Deus falou, é um peso, você se torna um peso para Deus. Você está fazendo algo que é abominável perante o Senhor. Você está falando algo do teu coração, falando que é do coração de Deus. É o que Deus está falando para aquele povo, para aquele sacerdote, para que não usem o nome de Deus para profetizar erroneamente. Então, o peso do Senhor, né? Qual o peso do Senhor? Vocês são o peso do Senhor. Eles começaram até usar uma forma sarcástica, mas que peso é esse, né? E Deus estava mostrando, vocês se tornaram peso. Meu irmão, não seja peso para ninguém, seja alguém que possa ser bênção para uma pessoa, não ser um peso para aquela pessoa. E às vezes a pessoa se torna peso mesmo para outra pessoa, até para a própria família. Busca o Senhor, que Ele possa te usar, para que você não seja peso, mas seja bênção. E aquele povo estava sendo um peso para Deus mesmo. E agora, para você ver que Deus ainda continua falando, porque Deus não queria que o povo fosse pego de surpresa. Deus estava alertando, vai ter juízo. Pare de falar mentiras. E agora vamos lá no capítulo 25, de 1 a 14. Capítulo 25, de 1 a 14. Os 70 anos do cativeiro e depois a ruína da Babilônia e as outras nações. Deus estava, através desse trecho, falando, olha, a Babilônia vem tomar vocês vão ser levados cativos, esse templo vai ser destruído,
E depois, no tempo certo, depois de 70 anos, eu também vou julgar a Babilônia. Mas veja, Deus vai usar um pagão, Nabucodonosor, ele vai chamar de o meu servo Nabucodonosor. Porque Deus usa quem ele quer para um propósito, para correção. E aquele povo precisava ser corrigido, porque Jeremias está falando, não só Jeremias, outros antes de Jeremias estavam alertando. Veja nesse trecho como Deus estava alertando e o povo não estava ouvindo o que lhe convinha ouvir. Meu irmão, que a gente pegue esta lição para nós. Não ouça o que lhe convém, ouça o que Deus quer que você ouça e coloque em ordem, coloque a tua casa em ordem. Então está lá no versículo 25 do capítulo de Jeremias, de 1 a 14, fala assim, palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Então era no 4º ano de Joaquim, que era o filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor. Então olha aqui, tempo de Joaquim, né, filho de Josias, Nabucodonosor começou a reinar na Babilônia. E agora ele vai falar sobre Nabucodonosor. A qual anuncio o profeta Jeremias e a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo, Deus falando agora, desde o ano 13 de Josias, ou seja, desde o ano do seu pai, Joaquim, você agora está reinando, Jeremias está no seu reino, mas desde o tempo do seu pai, o ano 13, olha lá, desde o ano 13 de Josias, seu pai, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor e vou-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutaste. Quantas vezes Deus levantou profetas? Desde a época do seu pai, Joaquim. Estava falando, mas mesmo assim vocês não ouviram. Você está entendendo como Deus, quando é profeta de Deus, quando é palavra de Deus, ele deixa claro, ele avisa com antecedência. Você nunca vai ver Deus te pegar de surpresa. Puxa, Deus não falou para mim, como que... Não, Deus avisa, 1, 2, 3, 5, 10. Quanto tempo nós estamos ouvindo falar que o Senhor está prestes a voltar? Mas parece que entra por aqui, sai por aqui, não acontece nada. É só olhar o que está acontecendo no mundo. A palavra está se cumprindo, nós temos a palavra revelada, temos a profecia de Deus revelando tudo que vai acontecer. Já está acontecendo, já aconteceu muita coisa. E outras estão acontecendo e algumas ainda estão por acontecer. Mas um grande evento que a igreja do Senhor, né, não é denominação, mas a igreja do Senhor aguarda, é o dia do arrebatamento. No piscar de olhos a igreja será arrebatada, o Senhor virá buscar a sua igreja. Então, ele fala aqui, né, veio a mim a palavra do Senhor e vou-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-vos, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Não só Jeremias, desde Josias, lá atrás, Deus estava levantando profetas, falando, madrugando, sendo usado por Deus, e o povo não ouvia. Então só vai restar o quê? Jeremias agora trazer uma palavra dura da parte de Deus, vocês são peso para mim. Porque vocês não ouvem, vocês não querem consertar, então vai vir juízo, vai vir justiça sobre vocês, ó povo de Israel. Versículo 5, dizendo, convertei-vos, os profetas falando, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais de século em século, e não andeis após deuses alheios para servires e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra das vossas mãos para o vosso mal. Então Deus está falando aqui, olha, eu levantei tantos profetas falando, exortando, vocês não deram ouvido, se inclinaram aos deuses pagãos, me provocaram a ira, ou seja, vocês se tornaram peso para mim. Olha, eu estou cansado de levantar meus profetas, meus servos, para exortar vocês. Vocês não dão ouvido. Sabe como vocês vão ouvir? Então eu vou levantar Jeremias agora para falar o que eu vou fazer com vocês. Eu vou castigá-los, porque vocês precisam ser corrigidos. E desta forma, lá no cativeiro da Babilônia, vocês vão aprender que aquilo que os profetas falaram, que iria acontecer, que vocês não deram ouvidos, agora vocês vão viver na pele. Aí o povo vai acordar. Puxa vida, por que nós não ouvimos? Não é bem assim hoje também? Deus avisa através de uma mensagem, através do louvor, através da leitura da palavra. Não faça isso. Olha, cuidado com isso. Não ande por esse caminho. Não peque isto, aquilo, outro. E a gente não dá ouvidos. A gente ouve aquela mensagem. Essa mensagem não é para mim. Como eu falei. Como é que eu analiso uma mensagem?
eu absorvo como se fosse para mim, coloco em prática, ou eu acho que esta mensagem é para o outro, né? Para o outro irmão. Então é isso que o povo estava tendo da parte dos falsos profetas. Versículo 8. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Olha como ele chama o rei da Babilônia, um rei pagão, que Deus vai levantar, né, o profeta Daniel, para revelar o sonho de Nabucodonosor das coisas futuras que já aconteceram. Após a queda da Babilônia, vem os medos e persas. Após a queda dos medos e persas, vem a Pérsia. Após a queda da Pérsia, vem os romanos. Aí vem Jesus nesta época. Então, tudo isto que o profeta Daniel revelou, que Deus mostrou para Nabucodonosor, que era um rei pagão, perverso, que levou o povo de Israel para cativeiro na Babilônia. Olha como Deus chama Nabucodonosor, o meu servo. Olha lá. Eis que enviarei e tomarei de todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, e em assobio, e em perpétuos desertos. E farei perecer entre eles a voz de folgueto, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, e o som das mós, e a luz do candeeiro. Ou seja, todo aquele tempo de alegria, de paz e tranquilidade vai cessar. Você agora não vai estar habitando na sua terra, você é escravo. E Deus prometeu que faria isso, né? E versículo 11, e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Está aqui determinado. O profeta Jeremias já deixou claro, é 70 anos. Puxa vida, por que não ouvir a voz do Senhor? Tem castigo, meu irmão. O pecado, Satanás não brinca, ele quer te jogar no pecado para te destruir mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado para ouvir aquilo que o Senhor quer consertar nas nossas vidas. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. Ou seja, Nabucodonosor vai ser usado, ele, o seu filho, o seu neto, vão governar sobre os cativeiros de Israel lá na Babilônia. Depois, próprio Deus vai julgar a Babilônia. Aí vai levantar os medos persas. Então, Deus já está revelando o que vai acontecer. Versículo 13. E trarei sobre esta terra todas as palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas essas nações. Porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Ou seja, a Babilônia vai judiar vocês por um propósito que eu levantei, Nabucodonosor, meu servo, mas depois eles também serão subjugados. Então Deus deixa claro tudo o que vai acontecer. Por que, então, não obedecer? Você está entendendo que Deus estava usando o profeta Jeremias falar contra pastores, você vai ver no contexto, contra pastores, contra os líderes, contra os sacerdotes, contra os falsos profetas, está revelando o que vai acontecer. E o povo queria somente ouvir as mentiras dos falsos profetas. Agora veja aqui, isso no capítulo 25 que nós lemos. Agora o capítulo 26, de 1 a 15, Jeremias prediz a ruína do templo e de Jerusalém e é ameaçado de morte. Olha, ele já está falando que vai ser levado ao cativeiro. Agora lá no templo, coisa mais sagrada para o povo de Israel, era o templo, onde eles cultuavam, onde eles ofereciam o seu sacrifício. E agora Jeremias vai falar que Nabucodonosor vem destruir esse templo, mata esse cara aí. Que profecia é essa? Que negócio é esse de falar que vai destruir nosso templo? Ninguém quer ouvir o juízo que Deus tem para mandar. Todo mundo quer ouvir, não, fique tranquilo que vai haver paz, tranquilidade, segurança. É o que nós queremos ouvir nos dias de hoje. A gente vê o mundo caindo, o mundo desabando, o mundo perverso, caótico, um caos. Não, vai melhorar. A gente tem que orar para que a justiça de Deus seja feita, para que Deus opere. Ele é o justo juiz, ele tem poder para julgar, só ele tem poder para julgar. O nosso dever é orar, que Deus é que vai cumprir os seus planos, os seus propósitos. Então, no capítulo 26, de 1 a 15, rapidinho, só para a gente ver, então, essa passagem, Jeremias vai predizer aqui a destruição do reino.
né? E de Jerusalém, a destruição do templo, melhor dizendo, e de Jerusalém, né? Então aqui, ó, no princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhe dissesses. Não esqueças nenhuma palavra. Todo mundo, quando vier adorar em todas as cidades, eles vão estar aqui presentes. Você vai falar todas as palavras que eu te mandei. Não te esqueça nenhuma. Sabe o que acontece aqui? Às vezes Deus prepara, né? Faz o pastor, o servo de Deus, preparar a mensagem naquela oração que ele está buscando, está estudando, está pesquisando, está orando. Deus revela muitas coisas, mas às vezes a gente coloca até no papel, eu tenho que falar isso. Cuidado, hein, pastor? Cuidado, você líder, cuidado, aquilo que você recebeu do Senhor, falando, não, eu escrevi aqui, mas isso aqui é muito duro. Nossa, se eu falar isso aqui, vai desagradar. Olha o que Deus fala aqui para Jeremias. Não esqueças nenhuma palavra. Todas as palavras que te mandei, que lhe dissesse, não esqueça nenhuma palavra. Não é você que tem que falar o que eles querem ouvir. Fala o que eu mandei falar. Então, serve para nós, serve para mim isso hoje. Se Deus me manda falar, essa palavra aqui, eu relutei em ler com você, mas Deus quer que eu leia, então eu estou lendo. Eu não estou inventando, estou lendo a palavra. Está aí para você comparar Jeremias capítulo 26, agora no versículo 3. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Olha aqui, bem pode ser que esse povo ouça o que você está falando, Jeremias. Aí sabe o que vai acontecer? Eu vou me arrepender daquilo que eu iria fazer. Já expliquei, Deus não se arrepende, ele não é homem para que minta e que se arrependa. Mas o arrependimento de Deus aqui é a mudança de atitude. A atitude de Deus até então é destruir aquela nação, ou seja, levar cativa aquela nação para uma repreensão. Mas se eles se arrependerem, a atitude de Deus poderia mudar. É assim que Deus se arrepende. Ele muda a atitude que ele teria quando o homem lhe desobedece, ele tem uma atitude. Quando o homem lhe obedece, Deus muda a atitude de repreensão. Então, ele está falando aqui, ó, bem pode ser que ouçam e que se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para ouvires as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes. Mais uma vez ele salienta. Olha, Deus já falou não só através de mim, de muitos servos e profetas, desde a época do seu pai Joaquim, que era o rei, do seu pai Josias, e quantos outros antes de Josias. Então farei que esta casa, se vocês não ouvir, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Ou seja, vou destruir. E ouviram os sacerdotes e os profetas e todo o povo a Jeremias anunciando estas palavras na casa do Senhor. Imagina, você vai lá na casa do Senhor para adorar e o profeta manda sarrafo em cima deles, né? Eles ouviram, todo o povo, os sacerdotes, todo mundo ouviu. Versículo 8. E sucedeu que, acabando Jeremias dizer tudo quanto o Senhor lhe tinha ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo, certamente morrerás. Aqui não, você vem falar palavra dura aqui? Não, nós não aceitamos, você vai morrer. Né? Aí versículo 9. Porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo, será como Siló esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. E ouvindo os príncipes de Judá essas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e assentaram-se à entrada da porta da nova casa do Senhor. E então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo... Então, falaram os sacerdotes, os profetas e os príncipes a todo o povo, dizendo, este homem é réu de morte, ou seja, Jeremias, este homem que falou que o templo vai ser destruído, que essa cidade vai ser arrasada, esse homem é digno de morte, este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouviste com vossos ouvidos. E falou Jeremias a todos os príncipes e todo o povo, dizendo, o Senhor me enviou a profetizar como esta casa, contra esta casa e contra esta cidade,
todas as palavras que ouvistes. Olha, esse homem é digno de morte. Aí Jeremias falou, o Senhor me mandou profetizar. Ou seja, eu estou entregando o recado. Versículo 13, ele continua, agora, pois, melhorai os vossos caminhos, as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Ou seja, há uma chance, há uma possibilidade. Conserte. Você que está me ouvindo, o que está errado na sua vida? Deus está te chamando a atenção, como chamou a atenção daquele povo. Conserte. O mal que, às vezes, aquele problema que, às vezes, nós estamos passando ou prestes a passar, Deus pode evitar que você passe, se você mudar o teu caminho. Se é uma pessoa que frauda alguém, deixe de fraudar. Uma pessoa que tem ira, vingança, mágoa contra alguém, abandone, peça perdão, arranque isso do coração. Então Deus dá chance da gente consertar aquilo que está errado hoje na nossa vida, como Ele estava dando chance para que aquele povo se arrependesse, para que Deus mudasse o comportamento que teria. Então agora, pois, melhorai os vossos caminhos, as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que lhe falou. Quanto a mim, Jeremias falando àquele povo, aqueles sacerdotes, todo mundo, quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Eu já dei o recado. Quanto a mim, estou nas vossas mãos. Aí ele dá mais um recado aqui. Vocês podem fazer o que vocês quiserem comigo. Versículo 15 do capítulo 26. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, e sobre esta cidade, e sobre os seus habitantes, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós para dizer os vossos ouvidos todas estas palavras. Aí é o seguinte, mudou a figura. Vocês querem me matar? Pode me matar, estou nas vossas mãos. Porém, saibam de uma coisa, se vocês derramarem o meu sangue, é sangue inocente. Aí vocês vão se ver com Deus. Sabe o que acontece hoje? Muita gente persegue pessoas, perseguem servos de Deus, pensa que vai ficar impune, não vai. Deus, ele cuida do seu povo, ele protege o seu povo. O seu povo não está ileso de passar por provações, por tribulações, por aflições. O próprio Jesus falou, né? Tem bom ânimo, no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. Jesus, como homem, venceu, e ele nos ensina a estar grudado nele para vencermos. Então, veja, podemos passar por perseguições, calúnias, por tudo, mas saiba, porém, que Deus vai julgar. Como ele falou aqui, ó, sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, e sobre esta cidade, e sobre os seus habitantes, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas estas palavras. E na sequência do capítulo, eles vão pensar bem, vão lembrar de pessoas no passado que foram duras, né? Que Deus usou e que se cumpriu aquilo que Deus falou também. Então, aí não vão matar Jeremias. Jeremias foi muito injustiçado, foi muito perseguido, né? Foi martirizado até, mas não mataram. Mas queriam, o intento deles era matar Jeremias porque ele falava a verdade. Mas a hora que Jeremias jogou sobre a responsabilidade da vida dele nos ombros daquele sacerdote, daquele povo, eles pararam para pensar, será que de fato Jeremias não está falando a verdade? Tomamos cuidado, ele é um profeta de Deus. Então, Deus também defende você, meu irmão. Deus defendeu Jeremias. Eles pararam para analisar as consequências se matassem Jeremias. Para a gente ganhar tempo, o capítulo 28 agora, de 11 a 17, aí levanta um falso profeta. Olha que coisa, né? Jeremias já vinha falando, que o povo tinha que consertar para que não caísse no juízo de Deus, né? Ou seja, serem levados cativos para a Babilônia. Então o profeta Ananias profetiza mentiras a Jeremias. Profetiza mentiras, falando que tudo contra Jeremias, não é tudo que Jeremias está falando. E aí Jeremias vai dar uma palavra dura para Ananias, esse profeta falso. Capítulo 28, de 11 a 17. Olha só, rapidinho, que nós vamos ver aqui nesse relato. E falou Ananias, que é esse profeta falso, né, aos olhos de todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor. Lembra-se que nós falamos lá? Cuidado, hein, quando você fala assim diz o Senhor, porque Deus disse, o próprio Deus falou, não use essa palavra que eu não falei, não fala aquilo que eu não falei. Então aqui, esse Ananias está falando mentiras no nome de Deus. Olha o perigo.
falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos. Eles já tinham sido levados cativeiros. E o profeta Jeremias tinha falado: vai demorar 70 anos. 70. E aqui, Ananias, não é isso não. O jugo de Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, só vai durar 2 anos. 2 anos vocês vão voltar, tudo aquilo que foi levado do templo vai voltar a ser restituído. É gostoso ouvir assim: ó, acaba logo, o juízo de Deus é rápido. O juízo de Deus, mas Jeremias já tinha alertado, Deus já tinha dito, é 70 anos. Cuidado, não obedeça para que não caia nessa consequência. Então, Ananias está falando exatamente o contrário. Assim diz o Senhor, né? Estufa o peito e fala: assim diz o Senhor. Cuidado em usar o nome do Senhor quando Deus não falou com você. Assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações, e Jeremias, o profeta, se foi. Então ele fala que depois de 2 anos, tudo aquilo que o Nabucodonosor fez vai ser quebrado. E aí, Jeremias ouviu isso. O que ele fez? E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Deixa ele. Eu já falei, já profetizei. Já foram levados cativeiros. Agora ele acha que é 2 anos, não é 70? Só que aí Deus vai falar com Jeremias: olha, presta atenção. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias depois que Ananias, o profeta falso, o profeta quebrou o jugo sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugo de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhes dei. E disse Jeremias ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em suas mentiras. Escuta, vai ter consequência. Eu falei que era 70, você falou que era 2 anos, você não falou da parte de Deus, então vai ter consequência. Aí, olha o que Jeremias vai falar a Ananias: pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. Você falou mentira? Falou que Deus falou com você e ele não falou? Deus me manda falar com você. Este ano você vai morrer. E olha o que aconteceu, versículo 17 do capítulo 28 de Jeremias: e morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Tá bom? Olha o que é profecia cumprida. Para nós terminarmos, né? Aí o povo está lá no cativeiro, Deus vai fazer com que Jeremias mande uma carta lá para o povo. O povo não ouviu, o povo não deu ouvidos, preferiu ouvir um Ananias da vida, né, apaziguando o juízo de Deus, falando que não era tão severo, mas então foram levados cativos. Agora que estão lá na Babilônia, cativeiro, Deus vai fazer com que Jeremias, o servo do Senhor, escreva uma carta aos cativos lá da Babilônia. Capítulo 29, de 1 a 13, para nós concluirmos. Então está aqui o título: a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativo, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Ou seja, estava lá já na Babilônia todos, né, o povo, os profetas falsos, os servos dele. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e o eunuco e os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros, os ferreiros de Jerusalém. Ou seja, todos esses já estavam na Babilônia. Pelas mãos de Elafa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo. Então a carta foi levada por essas pessoas para chegar lá para os cativos de Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse aqui é o teor da carta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Presta atenção. Edificai casas e habitai, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade por onde vos
fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizaram falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu os ouvireis. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. O que nós estamos, então, o que nós entendemos por esta carta de Jeremias para aqueles, o rei, os carpinteiros, os nobres? Daniel já está lá também, Daniel, seus 3 amigos, todos já estão na Babilônia. Jeremias ainda está em Jerusalém, ele escreve esta carta para aqueles que já estão lá. Olha o que ele fala aqui: edificai casas, habitai nelas, plantai jardins e comei seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos. Ou seja, você vai se procriar nessa terra. Não vai ser só 2 anos, como Ananias, profeta falso, que morreu, porque Deus falou que iria tirar a vida dele. Mas vocês vão ficar em 70 anos lá. Em 70 anos vocês vão ter que se casar, vão ter que se procriar, os seus filhos vão crescer, vão ter que ter também as suas famílias, até que o tempo determinado que eu determinei aqui, que são 70 anos, se cumpra. E aí sim vocês vão regressar para Jerusalém. Você percebe quando a profecia vem de Deus, ela é completa, ela é plena. E agora, para concluir, né? Essa carta é escrita para eles se lembrarem: olha, Jeremias tinha falado isto antes da gente ser levado cativo. E agora Jeremias está falando de novo. Nós vamos ter que formar raízes aqui numa terra estranha, numa terra onde nós somos cativeiros. Mas ele fala assim: orai por ela, ora por esse lugar que você está. Orai por ela e ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Não adianta você ficar murmurando, reclamando: por que eu estou aqui? Você está aqui porque você merece. Você está aqui porque você não ouviu o recado do Senhor. Então, ore por este lugar, ore por esses habitantes, ore para o rei dessa cidade, porque havendo paz, nós também teremos paz, até que o tempo determinado do Senhor se cumpra. Eu creio que nesses 70 anos o povo pôde refletir muito cuidadosamente das negligências que eles tiveram de não obedecer um profeta tão sério como era Jeremias. E isto serve para nós também. Estamos sendo advertidos constantemente pela palavra. A palavra não é só as promessas da palavra. Eu só gosto de ler as promessas. Ler promessa é gostoso, porque Deus faz isso, Deus prometeu isso, Deus vai cumprir isso. Deus prometeu sim, mas tem um lado que nós temos que fazer. A nossa santificação, a nossa comunhão, a nossa persistência, o nosso tempo de leitura, de consagração, tudo isso é nosso papel. Mas isso não é gostoso, né? Deixar de se privar de coisas que o mundo tem para oferecer, porque aí você pode se enveredar para caminhos errados e se perder. Mas Deus, ele quer você ali, grudadinho no teor da palavra, porque é vida para nós, é saúde para os nossos ossos, né? E é bênção que Deus tem reservado para você. Fique firme nessa palavra, medite aí, né? No livro de Jeremias nós lemos o capítulo 23, o capítulo 25, 26, 28 e 29. Leia com cuidado, eu li só alguns trechos desse capítulo, mas um trechinho daquilo que passou Jeremias. E ele ficou firme até o final, né? Como Deus, ele honra aqueles que o honram também. Curva a sua cabeça, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por esta palavra, foi uma palavra dura para aquele povo. E a palavra é dura para nós, se estamos, de fato, longe dos teus caminhos, se estamos fazendo aquilo que é abominável aos teus olhos. Ajuda-nos, ó Pai, e ajuda-nos a entendermos que é para o nosso bem, como era para o bem daquele povo que acabou não ouvindo. E depois Deus ainda levantou, o Senhor ainda levantou Jeremias para falar: olha, tenha paz no lugar que vocês estão. Vai ser um tempo longo, mas tenham paz, olhem para essa cidade. E muitas vezes nós estamos passando por um período longo de deserto, que nós precisamos orar para que Deus nos ajude a persistir nesta caminhada, não desistir nem murmurar, mas persistirmos em buscar a tua face, porque o Senhor tem sempre o melhor para nós. Como nós lemos, né? Os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos planos. Então,
Deus, ajuda-nos a entendermos a Tua palavra e colocarmos em prática nas nossas vidas. É o que eu te peço e já te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Olha que nós lemos aqui. Porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É o que o Senhor quer de nós. Ele tem pensamentos bons, para que o fim da nossa vida seja abençoada, que a gente seja bênção para outras vidas também. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Dá um abraço gostoso em alguém. Deus te abençoe.